Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar. Eu sou o pastor Ricardo Silva e dando prosseguimento aqui sobre o ensinamento no livro de Hebreus. Hoje nós abordaremos o tema Cristo superior aos anjos. Amém? Estarei lendo aqui Hebreus capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele será meu filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos diz, quem de seus ministros faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles como roupa envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Então, o livro de Hebreus, nós falamos sobre o falar de Deus, falamos aqui sobre a que ponto de vista nós temos essas comparações no livro de Hebreus, visto que o livro de Hebreus ele é um livro que existem muitas comparações, Cristo comparado a Josué, comparado a Davi, comparado ao tabernáculo e muitas outras coisas. E essas comparações, ela tem em vista, ela tem o objetivo de o leitor ficar impressionado com Cristo, a fim de trazer o coração do discípulo para perto de Deus. Falamos sobre níveis de revelação, falamos sobre a lei, né? O falar de antigamente, o falar de Deus no Antigo Testamento. Falamos sobre o falar de Deus agora através do Filho. E se fôssemos nos aprofundar nesse ensinamento, nós temos também o falar do Espírito. Nós vemos que no Evangelho de João, capítulo 14, ali o versículo 17, fala do Espírito da verdade, que nos guiaria em toda a verdade. Fala do ajudador, de quem o Pai enviará e vos ensinará todas as coisas. Então, só abordando um pouco sobre esse tema, nós falamos sobre o falar de Deus, né? No ensinamento passado, ou no primeiro também. E nós vemos esse falar do Espírito como sendo um nível superior. E muitas pessoas, elas por não conhecerem ou não saberem, elas até pensam, mas ouve outras pessoas falar, porque Deus falou comigo isso, olha, Deus me alertou sobre aquilo, olha, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo me disse. E muitas pessoas até pensam assim, nossa, eu acho que Deus nunca falou comigo, porque eu nunca ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Mas veja que, é claro que Deus, ele pode falar em som audível, Deus pode. Na experiência de Jesus, o Filho de Deus, se eu não me engano, eu creio que Jesus, o Filho de Deus, ele ouviu assim em voz audível umas 3 vezes durante toda a sua vida essa voz audível. Mas eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo, um exemplo, vou contar aqui a minha experiência, a forma como eu ouço, né, a voz do Espírito Santo, como eu ouço a voz de Deus. Eu ouço na minha mente. Eu estou pensando em muitas coisas que eu estou pensando, raciocinando. De repente, quando eu comparo esse meu pensamento ao Evangelho,
Então Deus fala comigo pela contradição, porque às vezes eu não estou pensando conforme o Evangelho. Como fala comigo também através da afirmação, nossa, é isso mesmo. E a verdade é que, veja bem, não tem como Deus não falar comigo. Por quê? Porque Ele habita em mim, Ele está em mim. O Espírito Santo mora dentro de mim como mora dentro de você. Né? Agora, precisamos cultivar, separar tempo, entrar, como fala Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus em secreto e aprenda a ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas vamos prosseguir então, falando aqui do falar de Deus e o falar dos anjos. Vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 1 do livro de Hebreus. Olha que maravilha, já estamos lendo alguma coisa do capítulo 2, né? Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, nós temos aqui a palavra falada através de anjos e a palavra falada através de Cristo. Então, já falei dessa diferença, para nós diferenciarmos o Cristo eterno do Cristo servo, do servo sofredor. Só abordando um pouquinho mais ainda nesse assunto, para que fique claro, analisando as genealogias que nós encontramos no Evangelho, percebe que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a forma como ele aborda, os outros evangelhos começam a genealogia. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, então vai mostrar Jesus sendo descendência de Abraão, né? Você começar ali o Evangelho de Lucas, ele foi aquele, né, que foi a fundo para levantar os fatos. Ele começa ali a genealogia de Jesus como de Adão, desde Adão. Então, Cristo vindo de Adão, Cristo vindo de Abraão. Porém, o Evangelho de João, ele vai abordar no princípio. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 16, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós temos João capítulo 1, versículo 1, Mateus capítulo 1, versículo 1, Lucas capítulo 3 e o versículo 38. Então, consegue perceber essa diferença do Cristo eterno e do Cristo, né? Aquele que por um pouco de tempo, enfim. Então, por quê? Nós vamos comparar o falar de Cristo enquanto homem. Então, ele comparado aos anjos nesse aspecto de ele quanto homem, né? Falei no vídeo anterior que essa comparação só se dá nesse aspecto mesmo. Como que vai comparar Deus a alguma coisa? Então, mas nesse aspecto do verbo encarnado, então esse Cristo homem vai comparar agora o falar dele com o falar dos anjos. Nós vemos que no capítulo 2, já lemos aqui, do livro de Hebreus, o versículo 1, fala que nós devemos atentar com mais diligência ao que nós temos ouvido, porque a palavra que foi pregada pelos anjos, né, eles receberam a sua justa condenação dos que não ouviram. Então nós devemos atentarmos mais para essa tão grande salvação que tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Olha que maravilha. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 15, falando dele, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então conhecemos Deus na face de Cristo. Primogênito aqui não é no sentido de primeiro, mas no sentido de herdeiro. Amém? Não no sentido de primeiro, mas no sentido de herdeiro de todas as coisas. Você percebe aqui, eu li o versículo 15, né? Agora vamos ler o 15 de Colossenses 1. Colossenses 1, 15.
Eu vou ler o 15:16 para que você veja. O Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então não está falando primogênito no sentido o primeiro a ser criado. Não, porque tudo foi criado por ele e foi criado para ele. Primogênito aqui é no sentido de herança. Ele é a vida, tudo foi criado nele e para ele, ele é incomparável. Porém, o verbo se fez carne. Hebreus 2, versículo 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Tem uma versão que onde fala se foi feito um pouco menor que os anjos, ela diz por um pouco de tempo, foi feito um pouco menor que os anjos. Todavia, Hebreus 5:7, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, oração e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Então, caso contrário, se esse Cristo, né, nós estivéssemos falando dele enquanto o Cristo eterno, não faria sentido nós dizermos que Cristo morreu por nós, né? Então, nós estamos aqui falando do Cristo, o servo sofredor, ele enquanto homem, e nesse aspecto nós podemos dizer que ele morreu por nós, correto? Como nós poderíamos dizer, né? Morreu a vida. Não faz sentido. Então, tendo esses entendimentos, agora vamos de fato comparar os anjos. Hebreus 1, versículo 4. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Ele sempre foi, né? Aqui diz assim, ó, feito. Claro, ele sempre foi, mas no sentido de homem. Vou ler novamente aqui Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, né? Então ele sempre foi e ele também se tornou, correto? E os anjos têm uma obra a realizar. E Cristo também tem uma obra a realizar. A palavra anjo, ela vem da palavra grega angelos, que significa mensageiro. Então, eles tinham ali a sua obra a realizar, como Cristo também tem a sua obra a realizar. Então, a missão deles é revelar Deus aos homens, tanto dos anjos quanto de Cristo. Anjo significa mensageiro. Jesus é chamado nas Escrituras de o anjo do Senhor. Então, Deus enviava os anjos falavam aos profetas e os profetas falavam aos homens. Nós vemos claramente aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 2, ó. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Hebreus 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Então, aqui precisamos prestar bastante atenção. Deus não fala mais através de anjo e nem de profeta, no sentido de palavra revelada. Está entendendo? Então, porque alguém pode ler esse texto aqui e dizer assim, Deus falou, havendo Deus falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias a nós, falou pelo Filho. Alguém pode olhar e falar assim, então não tem mais profeta. Não tem, Deus não usa mais anjo. Nós estamos falando aqui no sentido de palavra revelada, no sentido de palavra inspirada
de Deus, de Bíblia, de Escritura, né? Estou usando esse termo para ficar mais claro. Então, veja só esse texto aqui, é revelador. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, esse nós mesmo aqui está se referindo aos apóstolos. Ó, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Então Deus não fala mais através de anjo, nem de profeta, no sentido de palavra revelada, correto? Um outro texto, Judas capítulo 1, versículo 3. Amado, enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então, não há falar de Deus depois de Cristo. Mesmo o Espírito Santo, veja que ele nos conduzirá a toda a verdade. Mesmo o Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos faz crescer. Ele nos faz crescer em qualidade e não em quantidade, correto? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A verdade ela se torna absoluta na pessoa de Cristo e não em algum ministério. Você ouve por aí falar assim, bom, para a pessoa ser salva tem que estar nesse ministério, tem que estar nessa igreja, quem sai daqui, enfim. A palavra, a verdade se torna absoluta em Cristo, não é em ministério algum. Então, vou ler um texto aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardaste. Então você veja que a lei, a própria lei, ela foi mediada por anjos, né? No sentido ali, ela veio até Moisés, mas ali tinha o trabalhar dos anjos que, né, falava com eles. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Atos 7,53. Então, normalmente, quando você ouve um profeta do Antigo Testamento falar assim, ó, veio a minha palavra do Senhor, esse veio a minha palavra do Senhor, normalmente era um anjo. Vou ler um texto aqui, ó. Hebreus 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus sendo chamado aqui de apóstolo, né? De enviado. Ele foi enviado para falar algo. Aquele que é enviado para falar algo. Veja em João, ó, a concordância bíblica, o todo da Bíblia falando, ó, João 7,16. Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se falo por mim mesmo. Então, veja que ele com a missão de trazer o falar de Deus. Os anjos trouxeram o falar. Agora, Cristo, enquanto homem, também ele trouxe a doutrina. E ele não falava de si mesmo, ele falava da parte do Pai. Agora, falando sobre isso, né? A gente leu bastante, eu até acredito que você sabe de cor, aquele texto de João, capítulo 1, versículo 17, onde fala, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. O versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, porém o Filho que está no seio do Pai, esse nos revelou. E nós não podemos usar esse versículo, nós usamos esse versículo para falar sobre a graça e a lei do Antigo Testamento, né? E a gente completa falando que ninguém viu. Mas nós não podemos usar esse texto em relação aos anjos, porque os anjos estão na presença do Pai. No caso, eles viram, né, ou veem a Deus. Agora veja essa particularidade em relação aos anjos, em relação a Cristo.
fazendo essa comparação. Usando esse texto aqui, ó, de 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então, veja só, os anjos podem até ver o Pai, mas Jesus, ele saiu do âmago do Pai, ele saiu do seio do Pai. Então, mesmo nesse aspecto, nós vemos essa particularidade de Jesus. Só podemos conhecer o Pai na maioridade espiritual. Então, quero ler aqui com você um texto aqui, ó, de Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será meu filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, esse texto tem algumas partes dele que a gente pode gerar alguma dúvida. Quando diz assim, ó, tu és meu filho, hoje te gerei. Né? Eu já vi os testemunhos de Jeová usando esse texto, falando sobre o filho ser criado. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, ele sendo ali o primeiro a ser criado, mas ele foi criado, ele foi gerado, né? Entenda, esse tu és meu filho, hoje te gerei, não está falando sobre a criação. Esse tu és meu filho, hoje te gerei, ele se refere à ressurreição. Né? Talvez alguém faça a pergunta para você e você não saiba responder. Veja só, em Atos capítulo 13, versículo 30, veja como que o texto aqui, tu és meu filho, hoje te gerei, se refere à ressurreição. Ó. Atos 13, 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galileia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E vós anunciamos as boas novas da promessa, feita pelos pais, a qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Amém? Então, esse tu és meu filho, hoje te gerei, está se referindo à ressurreição. Um outro texto, Hebreus 1,6, quando fala assim, ó, e outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é o primogênito, está vendo? Ele é o primeiro. Né? A gente vê primogênito no sentido de que ele sendo o primeiro, ele é um ser criado. Novamente, uma pessoa da Testemunha de Jeová bateu na porta de casa e falou, bom, se você acha que Jesus ele é o Pai, ele é Deus, ele é Yahvé, ele é Jeová, então me explica, aqui ele é o primogênito, ao introduzir no mundo o primogênito. E uma pena que na época eu não tive resposta para dar a Testemunha de Jeová.
mas hoje eu tenho e estou ensinando aqui a você. Então, veja bem, vou ler o texto, Hebreus 1,6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Veja só, o texto começa assim, ó, outra vez. Outra vez, mas por que outra vez? Isso porque o Filho foi introduzido no mundo, o Verbo ele foi introduzido no mundo duas vezes. Duas vezes. A primeira vez, quando Jesus foi introduzido no mundo, o Verbo foi introduzido no mundo, a primeira vez, na encarnação. Olha esse texto aqui de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Então aqui ele é apresentado como Filho unigênito, como Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando ele sai em ressurreição, ele é introduzido novamente. Mas agora ele não é introduzido como Filho único, ele é introduzido como primogênito. Vamos ler esse texto aqui, ó. Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Olha que maravilha, né? Então, e outra vez, ao introduzir, né, o primogênito no mundo, outra vez, porque ele, na encarnação e na ressurreição. Mas na ressurreição, ele não vem como filho único, ele vem como primogênito entre muitos irmãos. Hebreus 1,10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles como roupa envelhecerão. Um outro texto aqui, Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Falando aos anjos, que eles são espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Olha a comparação agora, falando dos anjos. Agora em Jesus, veja só, Hebreus capítulo 2 e o versículo 10. Então os anjos, eles estão para serviço, são enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. A comparação, Hebreus 2,10. Porque convinha que aquele para quem todas as coisas, para quem são todas as coisas, por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Que maravilha! Então, no caso dos anjos, eles são meros servos. No caso de Cristo, ele é o autor da salvação. Eles são servos a quem hão de herdar a salvação, e Cristo, ele é o autor da nossa salvação. Amém? Então, nós fechamos aqui Cristo superior aos anjos, no falar, na obra e no ministério. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.